Kogama, sem sombra de dúvidas, marcou a infância de muita gente. Basicamente era um jogo que era sinônimo de criatividade e diversão online, mas foi um jogo que teve seus altos e baixos. Vamos relembrar a trajetória desse jogo e como ele chegou ao fim. Lançado em 2011 pela empresa dinamarquesa Multiversus Apps, APS, esse nome que tá aqui. Kogama rapidamente se destacou-se no mundo de jogos online. A sua proposta era única, um espaço onde qualquer jogador poderia criar e compartilhar suas aventuras. Basicamente era um mundo bem interativo. Era um jogo simplesmente incrível, claro que tinha certas limitações que poderiam acontecer nele, por exemplo, não poderia fazer coisas que hoje são feitas dentro do Roblox, por exemplo, mas era um jogo muito bem feito. E tinha muito mapas, quando eu falo muito, são muitos mesmos, e até tinha mapas que contavam a história, por exemplo, quem foi o assassino de tal pessoa, o que aconteceu com cada pessoa, como procurar tal coisa. Fora as corridas que tinham dentro do jogo que eram simplesmente perfeitas, esses mapas eram muito bons, e também tinha alguns mapas que eram tente não se mexer, que basicamente você só deixava o personagem parado, enquanto isso ele passava pelo mapa inteiro. Com gráficos simples e uma interface amigável, Kogama oferecia uma experiência acessível para os jogadores de todas as idades, e melhor, qualquer um poderia criar jogos dentro da plataforma, obstáculos, corridas e aventuras complexas. Entre 2012 e 2014, Kogama atingiu seu auge. A plataforma bombou com milhões de jogadores criando contas e compartilhando jogos. Além disso, teve diversos youtubers que começaram a gravar Kogama, e o maior exemplo deles, sem sombra de dúvidas, é o Godenote, que foi o maior youtuber desse tipo de conteúdo. Fora que teve outros youtubers como Tasercraft, Authentic Games e vários outros que também gravaram esse tipo, mas o mais famoso, sem sombra de dúvidas, foi o próprio Godenote. No YouTube, o impacto foi muito maior, principalmente por conta desses youtubers. O Godenote é o maior exemplo disso, ele fazia diversos vídeos de mapas descritos e vários outros conteúdos dentro do Kogama. A influência que esses youtubers tiveram, principalmente ele, Authentic Games e Tasercraft, foi absurda. Esse jogo simplesmente bombou no nível astronômico. A conexão desses youtubers brasileiros fizeram com que o jogo se tornasse um dos maiores auges dentro daquela época. Basicamente superou até o próprio Roblox durante um tempo. Mas com um nível de popularidade tão grande, como esse jogo alcançou o fim tão rápido? É nesse momento que começa o declínio do Kogama. Basicamente, o maior inimigo desse jogo foi o tempo, já que ele não tinha muitas atualizações e não mudava muita coisa na sua jogabilidade, e com isso a concorrência pesou e pesou bastante. O crescimento de jogos como o próprio Roblox e o Minecraft, e fora que esses jogos tinham atualizações mais recorrentes que faziam com que os jogadores gostavam muito mais deles, e fora os recursos avançados que esses jogos tinham, principalmente para criadores de mapas. Durante essa época, por exemplo, foi lançado o Shinobi Life, que era um jogo inspirado em Naruto, que era simplesmente perfeito em comparação com diversos outros jogos dentro do próprio Roblox, por exemplo, e o Kogama não tinha nenhuma chance contra esses jogos. Enquanto as outras plataformas investiam pesadamente em atualizações e novas funcionalidades, o Kogama começou a estagnar. A falta de mecânica fez com que a base de jogadores acabassem deixando o jogo e escolhendo outras plataformas, por exemplo. E com isso, o jogo acabou ficando em deriva. O Roblox, com sua comunidade ainda maior e o recurso de atualizações mais profundos, começou a dominar o mercado de jogos criativos, deixando o Kogama para trás. Muitos dos influenciadores promoveram o jogo, como por exemplo o próprio Godenote, Authentic Games e Tasercraft, e fora vários outros youtubers que acabaram ficando muito famosos por conta do Roblox. O status do Kogama hoje em dia é razoavelmente triste, já que basicamente não existe mais jogadores nesse jogo. Eu nem sei como ainda os servidores se mantêm em pé. O Kogama basicamente virou aquele café que fica no canto da mesa, num lugar triste, frio e gelado. Não tem mais criatividade dentro desse jogo, não existe mais jogador, não tem mais vida para continuar esse jogo. Basicamente ele não consegue mais fazer nada contra os outros rivais que eram o Roblox e o Minecraft, por exemplo. Não tem mais chance dele entrar no mercado novamente, que infelizmente é uma coisa muito triste, já que eu joguei muito esse jogo durante minha infância. Basicamente eu lembro que a gente criava mapas só para ficar brincando, embora não tenha o mesmo brilho de antes, Kogama ainda mantém sua essência e proposta, criar e compartilhar jogos simples e acessíveis. Para alguns, ele ainda é uma lembrança de boas épocas e um passado que nunca mais vai voltar. Kogama pode não ser mais o centro das atenções, mas seu impacto na comunidade de criação de jogos online não pode ser esquecido. O jogo abriu porta para novos criadores de conteúdo por conta da sua simplicidade. Foi um ponto de partida para muitos youtubers e muitas pessoas que criaram sua jornada com jogos em um grande mundo de aventura que chegou ao fim. Então, o que restou de Kogama? Um legado de criatividade e diversão que ainda vive em muitos dos seus jogadores. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e aí, você se lembra de Kogama? Comenta aí pra gente.